Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do canal Feras do Rádio aqui no YouTube. Eu já deixo aquele convite, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para você ter todas as notificações relacionadas a esse canal que fala sobre rádio, memória, passado, presente, futuro, enfim, tudo aquilo que atende às necessidades daqueles que gostam e que apreciam esse veículo de comunicação tão fascinante como o rádio. E também eu sou do site Radioamantes, acesse radioamantes.com, repetindo radioamantes.com. Hoje também eu venho com mais um vídeo de memória e lembrando que neste mês de abril, infelizmente é uma data triste, então eu vou falar aqui dos 40 anos da morte do presidente Tancredo Neves, presidente eleito Tancredo Neves, ele que foi eleito pelo Colégio Eleitoral em 14 de janeiro de 1985, iria tomar posse no dia 15 de março daquele mesmo ano, porém, na noite anterior, ele foi internado no Hospital de Base de Brasília, sentindo fortes dores abdominais. Em princípio, falou-se em apendicite, depois diverticulite, mas, na verdade, ele tinha um tumor no intestino que acabou fazendo com que ele tivesse uma longa jornada internado, primeiro no Hospital de Base em Brasília e em seguida no Hospital das Clínicas, aqui no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, mas ele acabou não resistindo a uma série de cirurgias e ele morreu no dia 21 de abril de 1985, portanto 40 anos, e eu vou falar aqui um pouquinho aí da cobertura de rádio. Uma pena que, infelizmente, eu estou gravando esse vídeo aqui entre o final de março e o começo de abril, mas é uma pena que, de repente, aqui nós não tenhamos grandes materiais em áudio da cobertura de rádio relacionada a todo aquele processo pelo qual passou o presidente Tancredo Neves. Eu acho que até dá para chamar de calvário. Existe muita coisa de televisão, então temos lá coberturas sobre o trajeto do caixão dele, a saída de Brasília até Belo Horizonte, onde ele foi velado. Também nós temos aí o dia da morte dele, o anúncio da morte dele, aquela edição especial do Fantástico, que depois se transformou num jornal nacional. Enfim, isso tudo em televisão está bem documentado aqui no YouTube e na internet como um todo. Mas, infelizmente, nós não temos nada relacionado ao rádio, tá? E a forma que eu encontrei, então, de rememorar essa cobertura foi por meio de imagens, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma delas, e também uma coisa que vai chamar a atenção de vocês são os microfones das emissoras de rádio, algumas, né, que fizeram aquela cobertura. Então, eu vou já colocar essa primeira imagem aqui para vocês. Aí a gente vê em primeiro plano o Carlos Nascimento, né, que foi um dos jornalistas da Globo que mais se destacou naquela cobertura, e logo atrás, quase escondido, quase aparecendo, nós temos José Nelo Marques empunhando o tradicional microfone da Jovem Pan. Esse momento aqui é o momento em que o Antônio Brito já anunciava, o porta-voz, daqui a pouco eu vou mostrar imagens dele aqui, o Antônio Brito já anunciava que o quadro do presidente Tancredo, o presidente eleito, era irreversível. Então ele foi um combinado que ele fez com os jornalistas. A partir do momento em que ele dissesse a palavra irreversível, o próximo boletim seria o anúncio oficial da morte. Naquela noite, naquele dia, de 21 de abril, realmente o quadro dele se agravou de forma veloz e o desfecho era inevitável. Então ele foi feita toda uma preparação, né, para que o clima de comoção não saísse do controle. Então, a gente vê aí o saudoso Zé Nelo Marques, que faleceu no começo do ano de 2024, melhor dizendo, e aí um registro dele participando dessa cobertura naquela fria noite do dia 21 de abril aqui em São Paulo, à porta do Hospital das Clínicas do Instituto do Coração. Vamos seguir aqui. Essa outra imagem aqui também é emblemática. A gente vê Pedro Luiz Ronco, da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, no auditório do Centro de Convenções Rebouças, onde ocorreram os boletins médicos divulgados pelo Antônio Brito. Então, foi montada uma estrutura para a imprensa naquele auditório, e então, no dia da morte, no dia do anúncio da morte, a gente vê que o Pedro Luiz Ronco era um dos plantonistas daquela noite e ele se comoveu bastante com a morte do Tancredo Neves. Então, uma das imagens que a Rede Globo exibiu depois no Jornal Nacional, numa matéria, inclusive, que é do Caco Barcelos, é essa, o Pedro Luiz Ronco comovido, né, e meio que sem saber o que fazer, mas de qualquer forma é uma imagem bastante emblemática. Não sei, talvez agora aí com
com o aproximar aí do dia 21 de abril, talvez ele possa falar um pouco mais dessa cobertura, ele que é um dos remanescentes, então, de todos aqueles dias de março e abril, né? O Tancredo, ele passou a maior parte do tempo da sua internação aqui em São Paulo, então vamos esperar para ver se de repente o Pedro Luiz Ronco tem memórias aí bem interessantes daquela data. Outra imagem que eu queria mostrar também, daquela mesma reportagem do Caco Barcelos, também está tudo aqui no YouTube, tudo isso que eu estou dizendo está no YouTube, então esse aqui é o momento em que o Antônio Brito está descendo para o último boletim de saúde, né, que já seria o anúncio da morte do Tancredo Neves. Então ele está descendo uma escada, à frente dele nós temos um repórter aí da Rádio Jovem Pan, infelizmente eu não vou saber identificá-lo para não cometer uma falha, eu até imagino quem seja, mas não vou falar porque eu não tenho certeza, então vocês podem deixar aqui no sistema de comentários, então aí a presença de mais um repórter da Jovem Pan, então, nessa cobertura, uma imagem, então, bastante emblemática, e o Antônio Brito se encaminhando para anunciar a morte de Tancredo Neves. Essa outra imagem aqui também, e aqui a gente tem um microfone da Jovem Pan aqui do lado esquerdo, e aqui um microfone da Rádio Record, microfone amarelo, né? Antigamente, é bom vocês perceberem que antigamente os microfones eram de chapinha, né? Então eles usavam a chapinha para identificar as emissoras. Eu nunca soube qual é o nome desse tipo de microfone, né? Que ele parece um cilindro, também quero que vocês deixem aí no sistema de comentários, mas ele era muito usado em transmissões ao vivo aí na década de 70, na década de 80, também em transmissões esportivas e eventos aí como esse, coberturas extensivas como essa, tipo a morte do presidente Tancredo Neves. Então aí a gente vê esse registro da Rádio Record nessa cobertura aí de fôlego, a Record que naquela época ainda pertencia ao Grupo Silvio Santos e ao Grupo Paulo Machado de Carvalho. Outra imagem aqui interessante, essa aqui, ela é do momento em que o Tancredo Neves veio aqui para o Hospital do Coração, INCOR, que faz parte do complexo do Hospital das Clínicas, tá? Então a gente vê um microfone com um feltro vermelho, uma emissora não identificada, e mais uma vez aqui a chapinha da Jovem Pan, né? Dizem, não sei, que de repente uma das orientações do seu tuta para os seus repórteres era colocar o microfone na frente de qualquer personalidade, qualquer pessoa que estivesse dando entrevista para um canal de televisão, né, que isso ajudaria também a divulgar a marca da Jovem Pan. Inclusive depois tem um anúncio lá que aparece aquele gravadorzinho da Jovem Pan, isso é bem anterior, né, então nunca ele foi tão filmado e tão fotografado. Depois eu vou colocar ele aqui qualquer hora dessas aqui para vocês. Então, esse registro aí do ex-governador Franco Montoro, em todo aquele acontecimento, em todos aqueles desdobramentos da internação do presidente Tancredo Neves. Mais uma aqui. Aqui tem, mais uma vez, a Jovem Pan, só dá a Jovem Pan aqui nessa seleção, mas eu não posso fazer nada. E aqui do lado, bem do lado aqui quase na extremidade direita, eu creio que seja o microfone da Rádio Bandeirantes. Esse aqui que está meio escondido na imagem é o governador Hélio Garcia, o então governador de Minas Gerais, que sucedeu a Tancredo Neves. Ele renunciou ao cargo no ano anterior para disputar a presidência da República naquela eleição que eu já informei, aquela eleição do colégio eleitoral. Mas aí a gente vê então esse microfone da Bandeirantes e o microfone da Jovem Pan, essa chapinha aí com um tom azul claro. Vamos seguir. Aqui esse é o Antônio Brito, né, o porta-voz que foi galgado a posição de porta-voz da presidência da República, Tancredo Neves. Mal ele saberia que iria lidar com uma situação completamente difícil, né, que era a internação de um presidente. E aqui a gente vê um microfone da Rádio Capital aqui em São Paulo, daqui de São Paulo, inserido ali no meio de outros, né. Acho que foi um dos primeiros boletins que ele deu, já quando o presidente Tancredo Neves estava aqui em São Paulo, e a Rádio Capital, então, se destacando no meio desse emaranhado de microfones. Eu tenho uma outra imagem desse mesmo vídeo aqui do arquivo Marquezine. Essa eu quero agradecer, né? Eu sei, a gente pega material de outros canais, né? Então eu peguei canal do Tudo Está Voltando, do arquivo Marquezine e de outros. Quero agradecer a todos eles, tá? Eu espero que eles não se importem com esse recorte, né?
mas de qualquer forma isso aí ajuda a preservar a memória do Brasil, a memória da televisão e por que não dizer a memória do rádio. E aqui, nessa outra imagem, tem aqui um gravador da Rádio Guarani de Belo Horizonte, que estava aqui em São Paulo para essa triste cobertura. Aliás, é claro, né? Se fosse nos dias de hoje, certamente nós não teríamos essa profusão de microfones, não teríamos tanta confusão. Vamos dizer, não vou dizer que era uma confusão, mas tanta gente aí participando dessa cobertura. Então, o que acontecia? Muitas emissoras de rádio vieram aqui para São Paulo, despacharam seus profissionais aqui para cá. Um dos casos clássicos foi a da Rádio Sucesso de Porto Alegre, uma rádio que, entre aspas, foi criada por profissionais egressos de outras emissoras grandes aí, Gaúcha, Guaíba, Difusora, e eles estavam se destacando na cobertura esportiva, porém, como teve essa questão do presidente Tancredo Neves, muitos profissionais acabaram sendo despachados para cá para fazer essa cobertura. E aí, um caso curioso, pode ser que seja, se não for, me corrijam aqui, Newton Azambuja, que era um dos repórteres que aproveitou, que era repórter esportivo, mas aproveitou para fazer essa parte dessa cobertura do estado de saúde, da evolução ou não do estado de saúde do Tancredo Neves. Então, o que acontecia? Ele dava um jeito de aparecer por trás, né, de alguma emissora de televisão, né, da imagem, de alguma transmissão ao vivo de uma emissora de televisão, para fazer esse gesto aqui, dizendo que precisava de verba, né? Então, a gente tem todas essas emissoras de médio e de pequeno porte, até não, porque não dizer, vindo para cá para fazer parte dessa cobertura, então fica aí esse registro. Vamos seguir aqui em frente. Esse aqui também é um registro que eu tirei de um vídeo do Gabeira, Fernando Gabeira também, ele foi para São João del Rei, isso aqui já é em São João del Rei, e aí ele fez uma reportagem, tem uma versão extensa, e tem uma versão mais curta que está no canal da Belisa Ribeiro, um jornalista que trabalhou muitos anos na Bandeirantes, enfim, ela tinha um programa na Bandeirantes chamado Dia D. E esse registro aqui é curioso, desse profissional aqui da Rádio Capital, tirando uma soneca, né? Porque a gente imagina que uma cobertura de fôlego fez com que os profissionais ficassem cansados. E aí, qualquer momento em que eles parassem, estavam propensos a pegar no sono e tirar uma soneca. E esse camarada aí estava com o gravador na mão. Então, a imagem, que eu não sei, não vou colocar aqui por questões de direitos, direitos, né? Não pedi autorização para o Gabeira, né? Mas, de qualquer forma, tá ele aqui, esse primeiro profissional, que infelizmente não sei o nome dele, também espero aqui no sistema de comentários as informações de vocês. Então, aparece ele dormindo e a câmera vai descendo e vai mostrando aí o gravadorzinho aí da Rádio Capital. Naquela época gravava-se entrevistas com fita cassete. Você que é mais jovem, saiba disso. Você talvez até vai se surpreender com isso. Outro registro aqui, mais um registro da Jovem Pan também, lá de São João del Rei. Mais um profissional aqui da emissora, aliás, dois, um técnico e o de microfone, né? Então, ele está. Também eu tirei isso do vídeo do Gabeira. Ele estava trocando de equipamento, o repórter e o profissional técnico dando assessoria total aí ao seu colega. Então, isso era uma coisa bastante comum, né? Em muitas transmissões externas, né, viajava também o operador de externa, que ficava lá para dar apoio, então, à equipe de reportagem. Hoje já não é tão comum isso, né, o operador, ele já participa mais de transmissões esportivas, às vezes o profissional vai sozinho e ele usa o celular. O celular, hoje em dia é um instrumento bastante usado em coberturas. Para terminar esse vídeo, para não dizer que eu não achei nenhum registro de imagem, eu vou colocar aqui para vocês, e eu vou esperar, vou colocar esse registro aqui, tá aí. O registro que está no canal que está no Spotify, né, do Thiago Uberreich. Eu quero destacar do Uberreich toda essa dedicação à memória do rádio esportivo, à memória do rádio e à memória do futebol. E eu peguei aqui do site dele um trecho importante aqui do Memória Eldorado, que é um canal que ele fez no Spotify, onde ele coloca trechos históricos da programação da Eldorado. Infelizmente, a Rádio Eldorado protagonizou uma barriga, barriga no jargão jornalístico, a informação equivocada,
informação errada, então a Rádio Eldorado acabou, infelizmente, divulgando a morte do presidente Tancredo Neves, mas, na verdade, ele não havia morrido. Ele teve problemas graves, mas aí a equipe médica conseguiu não fazer com que ele morresse naquele momento, fez todos os procedimentos, mas aí a Rádio Dourado, infelizmente, acabou dando aquela notícia próxima à Voz do Brasil, que naquela época era obrigatória, então eles tiveram que fazer a retificação muito depois, e essa informação chegou a causar aí alguma comoção, algum ruído, e eu vou colocar aqui para vocês, então, a retificação da Rádio Dourado naquele dia mesmo. 30 minutos. A medida máxima, chamada de pressão sistólica, chegou a 4, um nível considerado muito abaixo do normal. Há poucos instantes, a equipe médica que atende o presidente conseguiu reavivá-lo, utilizando uma droga muito potente chamada dopamina. A pressão arterial do presidente foi estabilizada em 9/5, o que ainda é considerado muito baixo. No momento em que o presidente sofreu a queda na pressão, houve um esforço muito grande dos médicos para manter o Tancredo Neves vivo. Alguns médicos chegaram a deixar a UTI, e às 18h58 a Rádio Eldorado, com base nessas informações, chegou a divulgar que o presidente Tancredo Neves havia falecido. No entanto, como acabamos de informar, os médicos, depois de alguns minutos, conseguiram mais uma vez manter vivo o presidente, que, no entanto, continua em estado gravíssimo. Tá, então, esse foi o trecho da cobertura da Rádio Eldorado, né, assumindo a falha, né, de informação, porque a rádio divulgou que o presidente Tancredo Neves havia morrido. Esse é um dos raríssimos trechos de áudio que estão disponíveis aí na internet, não existem outros. Espera-se que até o próximo dia 21 de abril seja divulgado mais material original das emissoras de rádio, e que, de repente, nós, historiadores, curiosos, pessoas que gostam aí de política também, tenhamos acesso, então, para saber como é que foi toda essa cobertura. Bom, é isso, tá? Essa é a nossa lembrança daquele período triste aqui da história brasileira, e espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.